Sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material em áudio, assim, bem instigante. Opa, vamos lá. Ele toca em pontos como ciclos planetários que se repetem, sabe? Histórias que talvez não contaram pra gente. Uhum. Figuras religiosas vistas por um ângulo diferente. E um foco bem grande no poder da nossa própria consciência. Interessante. A ideia central que permeia essa gravação é que tem muita informação importante que, por algum motivo, fica meio escondida do grande público. Certo. Aquela ideia de conhecimento oculto, né? Isso. Então, nossa missão aqui é garimpar as ideias principais desse áudio, tentar conectar os pontos que ele levanta sobre possíveis resets da civilização, o potencial que a gente teria como ser humano e essa jornada de autoconhecimento que a fonte descreve. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Logo de cara, o material fala de um despertar coletivo acontecendo e de uma virada de chave planetária que estaria para acontecer. Que história é essa, hein? Pois é. Essa virada de chave, pelo que dá para entender do áudio, parece estar ligada ao que a fonte chama de o evento. O evento? É. Pelo que o material descreve, seria um momento assim de grande transição para o planeta. A fonte chega a afirmar que a Terra já teria passado por 6 grandes resets, reinícios, né, que são conhecidos, e que o dilúvio bíblico seria só o mais recente deles. 6. Nossa. 6. E essa noção de ciclos, sabe, criação, destruição, renascimento, ela não é exclusiva dessa fonte, né? Aparece em várias mitologias antigas. Verdade. Nórdica, mesoamericana, hindu, egípcia, grega. Parece ter um padrão recorrente nessas histórias, um ciclo que duraria algo em torno de 12 mil anos. 12 mil anos. Isso, envolvendo nascimento, crescimento, auge, aí vem o caos, a morte e um recomeço. É um ritmo que, de certa forma, a gente vê na natureza mesmo. E aí entra uma pergunta que o áudio deixa no ar e que, nossa, faz pensar mesmo. A gente encontra ruínas incríveis, né? Monumentais de civilizações passadas, mas e as pessoas? Uhum. Onde foram parar os esqueletos, os cemitérios, os vestígios de populações inteiras que teriam construído aquilo tudo? Como o próprio áudio pergunta. Bem direto, cadê os caras? Exato, cadê os caras? O que teria acontecido com essa gente toda? Pois é, essa é uma das grandes questões que eles levantam. E a fonte conecta essa aparente ausência de restos humanos em larga escala justamente a esse ciclo de 12 mil anos, que, segundo o material, estaria se completando de novo agora. Agora. Fazem uma ligação com o fim do calendário maia lá em 21 de dezembro de 2012. Ah, lembro dessa época. Sim, a interpretação dada não é de fim do mundo, óbvio, mas sim o fim de um ciclo cósmico bem maior, de 25.920 anos. 25 mil? 29 anos e 20 anos. Esse seria o tempo que o nosso sistema solar levaria para dar uma volta completa em torno de Alcione, a estrela central das Pleiades. Nessa visão, a gente estaria agora entrando na Era de Aquário, começando um novo ciclo de 12 mil anos e, potencialmente, se movendo para o que a fonte chama de quinta dimensão. Quinta dimensão. O que exatamente a fonte quer dizer com isso? É tipo um lugar físico para onde a gente vai? Um estado de ser? Como é? Olha, pelo que se depreende do material, não seria um lugar físico, mas sim para onde a gente iria, de malicuia, sabe? Entendi. A ideia parece ser mais uma mudança de estado vibracional, de consciência mesmo. Sairíamos de uma realidade percebida como mais densa, a terceira dimensão, onde a gente vive, para uma mais sutil, a quinta. Mais sutil. É descrito como parte de uma espiral evolutiva, sabe? Um salto quântico na experiência humana e planetária. Isso estaria atrelado a essa mudança de eras cósmicas. Entendi. Fazendo a ponte agora para outras histórias que talvez não sejam como nos contaram, o áudio também entra na questão dos dinossauros? Ou seriam dragões? Sim, essa outra afirmação, assim, bem forte do material. Argumenta-se que a palavra dinossauro é relativamente recente, né? Uma criação moderna. Ah, é? É. E que o termo usado antigamente seria dragão. E mais,
A fonte afirma que esses seres chamados de dragões teriam convivido com os humanos. Convivido? Dragões e humanos juntos? Exato. Como base para isso, citam supostas pinturas rupestres que os retratariam ao lado de figuras humanas. E também o forte simbolismo do dragão em culturas orientais, onde ele não é visto necessariamente como um monstro, né? Mas como símbolo de poder, sabedoria. É uma afirmação bem ousada, essa da convivência. A fonte detalha que tipo de evidência, além das pinturas e do simbolismo, ela usa para sustentar isso. Tem algo mais concreto? O áudio menciona essas pinturas e o simbolismo cultural como os pontos principais mesmo. Não entra em muitos detalhes sobre outras possíveis evidências arqueológicas ou paleontológicas, sabe? O foco é mais na ideia de que essa narrativa da convivência foi suprimida. Suprimida por quê? A sugestão implícita é que contar a história de que a gente veio do macaquinho e que os grandes répteis foram extintos muito antes de nós, isso serviria para nos diminuir, para nos fazer sentir pequenos, recentes no grande esquema das coisas. Talvez escondendo um passado mais grandioso ou mais complexo da humanidade. E entende a lógica. Faz sentido nesse contexto de informação oculta, certo? E aí chegamos num ponto que o áudio explora com bastante detalhe, que é uma reinterpretação da história de Jesus. Ah, sim. O foco naqueles anos sobre os quais a Bíblia não fala muito, né? Entre os 12 e os 30, 32 anos de idade dele. Os anos perdidos. Exato. E junto com isso levanta outra questão. Por que só temos os relatos de 4 dos 12 apóstolos na Bíblia que a gente conhece? O que teria acontecido com a visão dos outros 8? Cadê o resto da história? Exatamente. A narrativa alternativa que a fonte apresenta é bem específica, bem detalhada até. Sugere que Jesus teria deixado Jerusalém aos 12 anos, talvez para evitar um casamento arranjado e para buscar conhecimento espiritual seguindo um chamado interior. Com 12 anos. O destino inicial teria sido o Tibete, mais precisamente o mosteiro de Emis. Lá ele teria ficado dos 12 aos 28 anos, imerso em estudos de sabedorias ancestrais. Essa parte da história, segundo a fonte, vem de relatos do século XIX de um viajante russo, Nikolai Notovitch. Notovitch. Isso. Ele alegou ter encontrado manuscritos no mosteiro falando sobre essa passagem de Issa, que seria Jesus, por lá. Que incrível, se for verdade. Pois é. Depois do Tibete, com 28 anos, a viagem teria continuado para a Índia, onde ele teria ficado até os 30. Índia. Ali, o foco teria sido aprofundar o entendimento sobre reencarnação. E ele teria tido contato com ensinamentos védicos, incluindo menções a Vimanas. Vimanas? O que são? Que a fonte descreve como possíveis naves ou veículos voadores citados em textos antigos hindus. Naves? Uau! É o que a fonte diz. Aos 30, o destino seria o Egito, onde ele teria permanecido até os 32 anos. No Egito, a fonte diz que ele foi iniciado nos mistérios de Tote, que é frequentemente associado a Hermes Trismegisto, na tradição esotérica grega, né? Sim, conheço a associação. E que essa iniciação teria ocorrido dentro da Esfinge. Dentro da Esfinge? É. Para dar suporte a essa parte, o áudio menciona os manuscritos do Mar Morto, descobertos no século XX, como contendo possíveis referências a esse período. Somente aos 32 anos, depois dessa longa jornada de aprendizado pelo Oriente e Egito, ele teria retornado à Galileia, já com a consciência expandida, pronto para iniciar seu ministério público. Nossa, essa versão da história muda bastante a perspectiva, né? Deixa de ser um hiato para ser um período intenso de formação esotérica, filosófica. Totalmente. E sobre o fim da história dele, a crucificação, o áudio também questiona isso ou aborda de outra forma? Sim, questiona também. Aponta que existem diferentes evangelhos, alguns que narram a crucificação como a gente conhece e outros que não, ou que a descrevem de forma diferente. Ah, é? O material menciona especificamente o Codex Sinaiticus, um dos mais antigos manuscritos da Bíblia cristã, descoberto lá no Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai. A fonte alega que essa versão, por ser mais antiga, talvez anterior a certas edições e concílios da Igreja, não incluiria o relato da crucificação da mesma forma, ou que haveria ambiguidades.
Entendi. A conclusão que o áudio tira disso tudo é que, independentemente do fato histórico ter acontecido ou não, o mais valioso seriam os ensinamentos atribuídos a Jesus. Como quais? Tipo, o reino de Deus está dentro de vós e a busca pelo conhecimento como caminho para a liberdade, para a iluminação. A fonte sugere que justamente esses ensinamentos, que enfatizam o poder interior e que podem ser encontrados em evangelhos considerados apócrifos. Aqueles que não entraram na Bíblia oficial. Exato, os não canônicos. Esses teriam sido deixados de lado ou suprimidos porque talvez não interessavam à estrutura de poder institucional que estava se formando na época. Faz sentido, dentro da lógica de controle da informação. E isso amarra com outra discussão que a fonte traz. A própria história da formação da Bíblia e da Igreja. Alega-se no áudio que a Igreja primitiva aceitava a reencarnação, mas que essa doutrina teria sido declarada herética no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 d.C. 553. E que teria sido por questões mais políticas do que teológicas. Enfatiza também como as sucessivas traduções, do aramaico que Jesus falava, para o hebraico, depois grego, latim e finalmente para as línguas modernas. Como isso abriu muitas brechas para alterações, omissões, adições de textos. Imagino. Cada tradução é uma interpretação, né? Exato. Os escribas, os tradutores, teriam tido um poder imenso e nem sempre neutro. Muitas vezes servindo aos interesses dos impérios da época, como o romano. Cita a versão King James da Bíblia, feita para a Igreja Anglicana, como um exemplo de ruptura com a tradição latina católica, que também alterou o cânone, removeu alguns livros. A King James é a base de muitas Bíblias hoje, né? Sim, e lembra de práticas antigas, como a missa rezada em latim pelo padre de costas para o povo, como formas de manter o conhecimento restrito a poucos, a uma elite. Nossa, é muita coisa para repensar sobre a história que a gente aprende. Mas ok, voltando àquela ideia inicial da virada de chave e da transição planetária. Como toda essa revisão histórica, religiosa que a fonte propõe, se conecta com o nosso momento atual e com essa suposta evolução pessoal que a gente precisaria ter? A conexão, segundo o material, está toda na energia, na frequência vibracional. Frequência. Tipo hertz. Isso. O áudio fala muito sobre a necessidade de atingir e sustentar uma vibração pessoal acima de um certo patamar. São mencionados valores tipo algo entre 300 e 400 Hz, e depois um ponto de corte de 200 Hz, como sendo o mínimo necessário para conseguir passar por essa transição para tal quinta dimensão. E quem não atinge? Bom, esse processo de quem passa e quem não passa é descrito usando a metáfora bíblica da separação do joio e do trigo. Separação do joio e do trigo. Como uma suposta evidência dessa mudança energética global, a fonte cita a ressonância Schumann. Já ouvi falar, mas não sei bem o que é. Explica que seria como a pulsação eletromagnética natural da Terra, historicamente com uma média em torno de 7,8 Hz, mas que, segundo o áudio, teria saltado para cerca de 30 Hz no ano anterior à gravação. De 7,8 para 30. É um salto enorme. Exato. Isso seria um sinal de que o planeta inteiro está elevando sua vibração. E essa vibração estaria ligada às nossas emoções? Aos nossos sentimentos. Exatamente. A ideia central apresentada é que só frequências elevadas que a fonte associa a sentimentos como amor, compaixão, alegria, gratidão, consciência expandida estariam compatíveis com essa nova realidade da quinta dimensão. Amor, compaixão. Por outro lado, frequências baixas associadas a medo, raiva, ganância, culpa, busca por poder sobre os outros, sentimentos que a fonte liga explicitamente a grupos que chama de globalistas ou Illuminati. Ah, menciona esses grupos. Menciona que supostamente controlariam o mundo através dessas energias mais baixas. Essas frequências não conseguiriam fazer essa transição vibracional. Ficariam para trás no velho padrão. Entendi a lógica interna da fonte. É uma visão bem dualista, né? Dessa separação. Tem esse aspecto. E para dar um exemplo mais concreto desses ciclos de civilizações que somem, desses mistérios que a história oficial não explicaria bem, o áudio foca num sítio arqueológico que tem dado o que falar ultimamente, Göbekli Tepe. Sim, Göbekli Tepe, na Turquia. É usado como um caso emblemático dessa narrativa.
A fonte destaca a datação do local, né? Cerca de 11.800 anos atrás, o que o torna muito mais antigo que Stonehenge ou as pirâmides do Egito. 11.800 anos? É. Desafia toda a linha do tempo que a gente aprendeu sobre o surgimento da civilização organizada, da agricultura, tudo isso. E o que tem lá de tão impressionante? O que mais impressiona, e a fonte ressalta isso, é a complexidade das construções. São pilares enormes de pedra, alguns com mais de 5 metros de altura, pesando toneladas, finamente esculpidos com relevos de animais, símbolos, e dispostos em círculos, possivelmente com alinhamentos astronômicos. E tudo isso feito, supostamente, por caçadores-coletores do Neolítico, o que parece um feito quase impossível para a tecnologia que a gente atribui a eles. Realmente parece fora de época. Totalmente. E além da idade e da complexidade, qual o grande mistério ali, segundo a fonte? O que mais choca? O ponto que o áudio considera mais chocante é que, aparentemente, depois de séculos de uso, o local inteiro foi deliberadamente enterrado. Enterrado? Como assim? Coberto com toneladas de terra, preservando as estruturas, mas escondendo-as. E a população que construiu e frequentou o lugar, a fonte estima algo entre 50 a 70 mil pessoas envolvidas na região, teria simplesmente desaparecido depois disso. Desaparecido? É, sem deixar muitos rastros de para onde foram ou o que aconteceu com eles. Isso é apresentado como mais um exemplo gritante desses resets civilizacionais, sabe? Desses sumiços em massa que também teriam ocorrido com outras culturas como os maias, os incas. Que a gente sabe que as cidades foram abandonadas. Exato. Cujos descendentes existem, claro, mas as grandes cidades foram abandonadas misteriosamente. A fonte não dá uma resposta definitiva do porquê enterraram Göbekli Tepe ou para onde foram, mas usa o caso para reforçar a ideia de que nossa história é cheia desses eventos cíclicos e inexplicados pela narrativa padrão. Realmente, a história de Göbekli Tepe contada assim é desconcertante. Dá muito o que pensar. E o áudio também fala bastante sobre poder pessoal. Mas não no sentido de dominar os outros, né? Parece ser algo mais interno. A expressão usada é poder fazer o que eu quiser, no sentido de capacidade, de liberdade. Como essa ideia de poder pessoal se encaixa nesse quebra-cabeça todo? Essa ideia de poder pessoal é central para a conclusão da fonte. É chave. Ela está diretamente ligada ao conceito de que somos co-criadores da nossa realidade. Co-criadores. Como? O mecanismo para isso, segundo o material, seria o eletromagnetismo dos nossos pensamentos e sentimentos. Uso uma analogia interessante. O pensar que eles comparam ao ato de orar, de pedir, emite ondas, seria a parte elétrica da criação. O sentir, que comparam ao vigiar, ao estado de ser, atrai magneticamente aquilo que está na mesma frequência do sentimento. Elétrico e magnético. Pensamento e sentimento. Isso. Para manifestar algo que se deseja, não bastaria só pensar positivo, sabe? Seria preciso alinhar o pensamento com o sentimento correspondente. Dão um exemplo clássico. Pensar em abundância, mas sentir escassez ou medo da falta. Não funciona, porque o sentimento, que é o magnético, estaria atraindo mais daquilo que se sente, mais escassez. Então, aquela famosa frase de Jesus, orai e vigiai, ganha uma interpretação bem diferente aí. Não é só rezar e ficar atento ao pecado, digamos assim. Exatamente. A leitura que a fonte faz é que orar seria direcionar o pensamento, a intenção. E vigiar seria monitorar constantemente os sentimentos, as emoções, o estado interior. Vigiar o que a gente sente. Porque é esse estado interior que determina o que você atrai. A fonte argumenta que estamos co-criando nossa realidade o tempo todo, quer a gente tenha consciência disso ou não, inclusive as coisas negativas. Como assim? O medo intenso de algo acontecer. Dá um exemplo de ser assaltado. Poderia, nessa lógica, acabar por atrair justamente essa experiência? Por causa da forte carga emocional e do foco mental direcionados para isso. Entendi. O foco cria a realidade. De certa forma. O poder pessoal, então, seria essa capacidade de conscientemente escolher e sustentar os pensamentos e principalmente os sentimentos
alinhados com a realidade que se deseja criar. É um poder de dentro para fora. Faz pensar. Se essa lógica estiver correta, a responsabilidade pela nossa experiência de vida é imensa, assustadora até. É uma perspectiva que coloca muita responsabilidade na gente, sim. E qual seria a conclusão prática disso tudo? O que a fonte sugere que a gente faça com essa informação toda? Qual o próximo passo? A conclusão é um chamado claro à ação. Mas uma ação interna, primeiramente. É um convite para nos tornarmos o que a fonte chama de novos humanos. Novos humanos. A ideia é que, para que uma nova Terra, um mundo com sistemas mais justos, mais conscientes, em harmonia, possa se manifestar, nós, os habitantes, precisamos primeiro passar por uma transformação interna. Esse é o verdadeiro despertar de que falam. O despertar interior. Exato. Expandir a consciência, buscar o autoconhecimento, curar traumas, elevar a própria vibração. A mensagem é: não adianta ficar esperando uma solução externa, um salvador. Ou como dizem no áudio de forma bem direta, não vai descer uma nave para arrumar tudo por nós. Boa. A mudança começa em cada um. Mencionam que estaríamos agora, entre 2024 e 2026, numa terceira onda do despertar. Um período com potencial para que muitas pessoas passem por essa transformação. Terceira onda. Interessante. E tem alguma dica prática, afinal, de como ser esse novo humano? Como começar? A chave principal, repetida de várias formas no áudio, é aquele princípio: seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou, como colocam lá, seja o mundo que você quer. Ser o mundo que eu quero. Se você quer um mundo com mais honestidade, seja impecavelmente honesta em todas as suas ações. Se deseja um mundo com mais amor, comece sendo a fonte de amor nas suas relações, nas suas interações. É a coerência entre o que se deseja e o que se é e faz. Até a simbologia da Páscoa é reinterpretada nessa linha. O coelho e o ovo, segundo a fonte, não teriam origem na ressurreição cristã, mas seriam símbolos pagãos muito mais antigos. Pagãos? Ligados à fertilidade, à abundância, à prosperidade da primavera no hemisfério norte, que teriam sido incorporados e ressignificados pela tradição religiosa posterior. Ou seja, até nos símbolos culturais haveriam essas camadas de significados ocultas que apontam para outras direções. Caramba! Exploramos hoje um universo de ideias bem denso e, sem dúvida, provocador, né? Extraído dessa fonte em áudio, falamos de ciclos cósmicos, de criação e destruição, de possíveis histórias ocultadas ou distorcidas ao longo do tempo, do poder que nossa própria consciência e nossos sentimentos teriam e da responsabilidade que isso nos traria na criação da nossa realidade, individual e coletiva. Exato. E o fio condutor que parece amarrar todos esses pontos levantados pela fonte é essa capacidade humana de co-criar a realidade através da sintonia fina entre pensamentos e sentimentos, da energia que a gente emite. Essa sintonia fina. E isso, claro, nos leva a uma reflexão que o próprio material propõe e que acho que vale a pena a gente pensar. Se essa perspectiva estiver correta, se realmente somos co-criadores da nossa realidade através da nossa vibração, que tipo de realidade nós estamos, cada um de nós e todos nós juntos, escolhendo criar neste exato momento com a energia que estamos emanando? Fica aí a reflexão para todo mundo. Agradecemos a companhia nesta análise detalhada. Até a próxima. El mundo te exige y no te da paz.
y la esperanza parezca pagar. Él es el agua que calma tu sed, la fuerza que sostiene tu fe. Abre los brazos, déjalo tocar.